Perdoe-me, Senhor. Esta é a lição número 7 da classe de jovens. Permita que eu te faça uma pergunta. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não é perdoado? Hoje, nesta lição, veremos se isso é ou não é verdade. E também te dar algum parecer acerca de alguns pecados que geralmente permeiam a vida dos jovens. Sobre masturbação, por exemplo. Então veremos nesta lição a importância de estarmos pedindo perdão ao Senhor, reconhecer que nós estamos em pecado. Texto principal. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmos 51, 1. E se você está chegando agora e gosta de Escola Bíblica Dominical da classe de jovens, os vídeos aqui saem todos os domingos às 11h30 da manhã. Portanto, se inscreva aqui no canal para você receber assim os vídeos com antecedência. Resumo da lição. Para viver um processo de restauração espiritual é preciso reconhecer a benignidade e a misericórdia de Deus, bem como confessar o pecado praticado e abandoná-lo. Introdução. De acordo com essa categoria, o Salmo 51 remonta ao contexto em que o rei Davi foi confrontado pelo profeta Natã por ocasião do seu adultério com Batseba e o consequente assassinato do esposo dela, Urias, ordenado e planejado pelo rei Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, terceiro rei de Israel. Foi o homem que Deus usou para derrubar Golias, entre tantas outras coisas. Entretanto, Davi pecou. Isso nos dá a ideia de que mesmo uma pessoa sendo segundo o coração de Deus, é falho, é pecador e certamente haverá um momento de sua vida que também deverá pedir perdão ao Senhor. Veja aqui o contexto do Salmo 51. Davi está aqui sendo confrontado pelo profeta Natã. E Natã, nesse sentido, tem um papel muito especial porque Natã, sendo profeta, ele afrontou com a palavra um rei. Ou seja, nós devemos entender que um servo do Senhor, quando vai falar com alguém, mesmo sendo esse alguém uma autoridade, no caso Davi era a maior autoridade de Israel, essa pessoa deve sim ouvir as palavras do profeta do Senhor, né? Do servo do Senhor, da serva do Senhor. E foi exatamente isso que Davi falou. E é muito interessante o que Natã fez com Davi. Natã fez Davi tropeçar em suas próprias palavras. E por que isso? Porque Natã confrontou Davi a respeito de uma ovelha, que era uma pessoa, vou dar um exemplo aqui bem prático, que uma pessoa tinha apenas uma ovelha, e outra pessoa chegou lá, tinha muita ovelha, mas em vez de matar a sua ovelha, pegou a ovelha do outro. E qual é a condição? O que essa pessoa merece? Qual é o castigo? E Davi foi categórico. Este homem é digno de morte. E Natã então retrucou, sabe que este homem és tu, ó rei. O que isso traz para nós? Nós somos muito enérgicos para acusar os outros. Nós somos muito enfáticos, diretos, cheios de energia, cheios de autoridade para falar do pecado alheio. Mas e quando o pecado sou eu que estou cometendo? Será que eu tenho a mesma força para falar que eu estou errado? Que eu estou em pecado? Será que eu tenho a mesma força? Será que eu tenho a mesma honestidade? Então veja que aqui Natã confrontou Davi. E o pecado de Davi foi algo bem pesado. Ele adulterou com uma mulher que era a mulher do seu braço direito, era Urias. E ele ainda fez com que Urias morresse na guerra. Ainda fez aquela questão da premeditação, né? Pois a palavra está ruim de sair, né? Vamos lá. Ele premeditou a história de que Urias fosse para casa ter relações com a sua esposa para que assim o pecado de Davi fosse encoberto. Por quê? Porque certamente Urias teria relações sexuais com a sua esposa, essa esposa teria um filho que na verdade era de Davi, mas como Urias teve relações sexuais com ela no mesmo dia, né? O que aconteceria? Ninguém perceberia que o filho de Urias era na verdade de Davi. Entretanto, Urias não foi ter relações com a sua esposa. E isso acabou com os planos
de Davi se safar. E realmente Davi não se safou. Então veja aqui a colocação do Salmo 51, é um salmo que nos dá a ideia de reconhecer que estamos em pecado. Misericórdia e confissão. Um clamor por misericórdia. O salmista tem uma clara noção de que Deus é benigno e misericordioso. A benignidade do Senhor dura para sempre. Em qualquer época, em qualquer lugar, o Senhor sempre será benigno para com aquele que chega diante dele com o seu coração arrependido de seus pecados. Porque numa hora ou outra nós pecaremos. Não é só porque você é jovem, né? Eu só peco porque eu sou jovem, quando eu for maduro, ter mais idade, eu não vou pecar. Talvez você vai cometer coisas piores. Não estou dizendo que vai ser o seu caso, não estou falando que é possível. Por quê? Porque todos nós somos falhos. Nós precisamos compreender de uma vez por todas que nós não devemos ficar preso à culpa do pecado. Se pecamos, pedimos perdão ao Senhor e vamos continuar a nossa jornada. E a propósito, se falando nisso, nós devemos pedir somente perdão ao Senhor, veremos dentro em breve. Confessando o pecado. O salmista se dirige a Deus de maneira humilde, confessando e especificando o seu pecado. Eu te perguntei sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ela é o único pecado de fato que não é perdoado? Não, não é o único. Jesus foi enfático ali em dizer, no livro de Mateus, que o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é colocar em questões invertidas. É um trabalho, é algo, designar uma obra do Espírito Santo a Satanás e vice-versa. E também não aceitar Cristo como Salvador, né? Então quem não aceita Cristo como Salvador não terá perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao Espírito Santo algo que foi feito por Satanás e vice-versa. Mas ele é o único pecado que não é perdoado? Não, ele não é o único pecado que não é perdoado. Temos vários, na verdade todos os pecados não são perdoados, vou te explicar. O pecado, ele só é perdoado se ele for confessado. Então, se uma pessoa comete qualquer delito, qualquer pecado e não confessa esse pecado, então esse pecado não é perdoado. O pecado, para ser perdoado, ele precisa ser confessado e especificado. Ou seja, tem que ser categórico. Por exemplo, no caso de Davi, o que Davi teria que dizer, né? Pequei contra ti, praticando adultério. Tem que especificar o pecado. Pequei contra ti porque matei um homem inocente. Nós devemos especificar aquilo que nós fazemos. É claro que você não vai cometer um pecado nem de adultério e nem, claro, você também não vai tirar a vida de ninguém. No adultério porque você não é casado, então você não tem como praticar o adultério. Mas tem a questão da fornicação, da masturbação, que também é pecado. Mas, claro, você deve estar na presença do Senhor para não praticar tais coisas. E a questão do assassinato, você não vai fazer isso porque você é uma pessoa de Deus. Então veja que, mas quando nós pecamos, nós temos que especificar, falar diretamente ao Senhor, confessar o nosso pecado diante dele. Lembra lá de Provérbios 28:13? Aquele que confessa o pecado e deixa alcança misericórdia. Deus é quem remove o pecado. Contra a prática do pecado só há um antídoto: voltar-se ao Deus misericordioso por intermédio de Jesus Cristo e confessar o pecado. Todo pecado é contra Deus, somente. Todo pecado é contra Deus, todo pecado ofende a Deus. Mas nós devemos pedir somente perdão a Deus? Não, não é somente a Deus que nós pedimos perdão. Nós também devemos pedir perdão para aquela pessoa que nós ofendemos, para aquela pessoa que nós pecamos. No caso, por exemplo, de Davi deveria pedir perdão, no caso ali, a Urias, né? Mas ele matou Urias, então não tem como pedir perdão. E também a Betseba. Quando nós pecamos por uma determinada situação, por exemplo, a masturbação já entra um pouco diferente. Eu vou te explicar melhor. A masturbação, ela é a pessoa que pratica isso, ela está pecando contra o seu corpo. Então, nesse caso, como ela não está pecando contra uma outra pessoa,
ela precisa pedir perdão somente a Deus. Por quê? Porque é um pecado que ela está cometendo somente, ela está cometendo um pecado sozinha, sem ter consequência para ninguém. Ela está pecando sozinha. Então, nesse caso, ela pede perdão somente a Deus, porque a masturbação, tanto feminina quanto masculina, ela é pecado. Mas se for algo, por exemplo, um adultério, aí a pessoa que traiu o cônjuge tem que pedir perdão ao cônjuge, não somente a Deus, mas também ao cônjuge. Por quê? Porque o cônjuge foi ofendido. O adultério ofende, é uma traição, ofende o cônjuge. Então, nesse caso, a pessoa tem que pedir perdão ao cônjuge. Então, o pecado ele se dissipa como? Pedindo perdão ao Senhor e pedindo perdão àquela pessoa a quem ela ofende, foi ofendida, né? Deus é quem remove o pecado, esse já foi. Buscando a restauração, purificando a vida interior. Nesse sentido, contemplamos o pedido do salmista: purifica-me, lava-me, apaga, cria em mim um coração puro. O salmista sabia que Deus aprecia a verdade de nossa vida interior, pois diante dele tudo está patente. Não adianta, por mais... Aqui eu vou pegar aqui mais a ideia aqui da masturbação. Por mais que alguém esteja lá se masturbando no seu lugar em que ninguém está vendo, Deus está vendo. O pecado é patente diante do Senhor. Deus está vendo. Independente do lugar que as pessoas estejam. A pessoa pode estar lá no espaço, lá na estação espacial. Se pecar lá, Deus está vendo. Se estiver na profundeza do mar, Deus também está vendo. Todo pecado é visível para Deus, independente de quem esteja pecando, independente do lugar. Deus está vendo o pecado, está observando o pecado. Mas quando uma pessoa que comete esse pecado chega ao Senhor, diante de Deus, com pureza de coração, arrependido de coração, não aquele arrependimento, né, que muitas pessoas costumam fazer, às vezes até uma coisa que até delicada de dizer, né, pessoas que vão até para a internet para confessar o seu pecado, para querer mostrar aos seus seguidores que uma pessoa humilde, é algo completamente artificial. O perdão, a confissão do pecado tem que ser entre Deus, a pessoa ofendida, ou em casos específicos a igreja, o pastor. Entretanto, há pessoas que para demonstrar que é santo, para demonstrar, não digo todos, né, mas boa parte das pessoas que fazem isso, fazem no intuito mesmo de aparecer, né? De querer ganhar mais seguidores, de ter mais respeito dos seguidores. Porque a pessoa é humilde, confessou o pecado na internet, para todo mundo saber que é uma pessoa humilde. Não estou dizendo que todo mundo faz isso para aparecer, mas boa parte pode ter certeza que sim. Então, todo pecado que a pessoa comete, que alguém cometa, o Senhor está vendo. Então, se o Senhor está vendo o pecado que eu estou cometendo, por que eu vou querer esconder o meu pecado diante de Deus? Porque Ele está vendo, Ele sabe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir perdão ao Senhor. Lembrando que a questão do pecado vai voltar sempre na mesma tecla. Nós pedimos perdão a Deus e à pessoa que foi ofendida, restituindo a alegria e o júbilo. Com a vida interior purificada, o salmista espera ouvir júbilos e alegria, no lugar de tristeza e angústia pelo pecado praticado. Sim, o salmista sabia que o pecado apaga a alegria de viver. É claro que eu não vou pedir para você comentar isso, de maneira nenhuma. Mas é muito provável que em alguma situação da vida você pecou, né? Vou aqui pegar mais uma vez aqui a ideia da masturbação. A pessoa, principalmente aqui os homens, né, as mulheres não são muito disso, né? Apesar que sim, há alguns casos e tal, não vou passar pano aqui em ninguém, né? Todos nós somos falhos humanos, acontece. Mas a masturbação é vista muito de uma forma muito masculina, né? O jovem, após o ato da prática da masturbação, sempre vem nele aquele sentimento de culpa. Ele tem aquele prazer naquele momento, mas depois que acaba aquele prazer, vem aquele sentimento de culpa, aquela dor, e ele perde aquela alegria, alegria de estar na igreja. Às vezes vai pensar, eu nem vou ao culto hoje. Por quê? Porque ele está triste, está abatido. Por que ele está abatido? Porque ele sabe que ele pecou contra Deus. Ele pecou contra Deus, pecou no seu corpo, mas o Espírito Santo que vive nele o incomoda. Porque quando uma pessoa comete um pecado, principalmente que a ideia da masturbação,
e até mesmo, né, sexo antes do casamento, tem aquele sentimento de culpa. Por quê? Porque ele sabe que no fundo ele não está agindo de uma maneira certa e o Espírito Santo incomoda ele. É por isso que ele fica entristecido, porque ele fica triste por ter entristecido a Deus. Então isso é, na verdade, esse sentimento de culpa, né? Essa tristeza, não é nem sentimento de culpa, não é a tristeza que dá, é até um bom sinal, porque mostra que a pessoa sente, né? Ainda tem aquela questão do eu pequei, eu não devia ter feito isso. É um arrependimento, porque quando não há isso, é porque a pessoa já acostumou com o pecado. O pecado para ele já é uma questão natural para ele, então ele não sente mais o peso do pecado, né? Mas, de modo geral, a pessoa que está com um determinado pecado, ela tem uma tendência de ficar triste. Mas uma vez perdoado pelo Senhor, essa pessoa volta com a alegria, o júbilo e começa a exaltar o nome santo do Senhor. A restauração começa pela renovação interior. Outro sim, o Espírito Santo sempre apelará para a nossa consciência, a fim de que não fiquemos imersos na prática do pecado, pois é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, sim, o Espírito Santo vai tocar no coração da pessoa e justamente na questão da consciência, eles têm a consciência de que realmente ele pecou contra Deus. Para que ele faz isso? Por que o Espírito Santo faz isso? Para que a pessoa comece a sentir o peso do pecado e deixe esse pecado de lado. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Imagina, por exemplo, que você está indo em algum lugar, você vai caminhar, vai ao supermercado, vai fazer as compras e aquelas bolsas pesadas que só, e você tem que trazer aquilo no braço, porque talvez você esqueceu a sua bicicleta, só não dá, ou não tem um carro no momento. Então você tem que trazer aquelas bolsas pesadas. Já observou que você não vê a hora de soltar aquilo? Porque aquilo é pesado. Então, quando você solta as bolsas, por exemplo, você sente um alívio, não é assim? Então, a ideia do Espírito Santo é essa daí. É fazer com que você solte o peso do pecado. É como você deixa o peso do pecado de lado. Lembra que Jesus falou lá em Mateus 11, 28? Nos fala algo muito interessante sobre essa questão do peso, que vai nos dar um norte, vai nos dar uma orientação para que nós venhamos compreender certas coisas. Por exemplo, falei, é o 29, é o 30, Mateus 11, 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que o Espírito Santo quer fazer com você? Quer que você solte o peso do pecado e pegue o fardo de Jesus, que é um fardo leve, troque com ele. Então, há oh, meu pai, hoje eu tô, né? Hoje eu tô. O Espírito Santo toca na pessoa justamente para que a pessoa afaste-se do pecado, né? Deixe o pecado de lado. Prontos para adorar, o desejo de participar da adoração pública. Assim, uma vez perdoado, o salmista estaria pronto para adorar publicamente no templo do Senhor, de acordo com a justiça divina. A adoração pública congregacional tem a ver com o real estado interior da vida do salmista. Louvar ao Senhor, engrandecer o seu santo e poderoso nome, em público, na igreja. Quando nós somos perdoados, nós queremos colocar essa alegria para fora. E como é que nós colocamos essa alegria para fora? Adorando o Senhor na beleza da sua santidade, erguendo as nossas mãos, glorificando ao seu santo nome. Por quê? Porque uma vez que nós somos perdoados, nós sentimos a alegria no nosso coração de ter deixado de lado aquele fardo pesado do pecado. Então aqui nós começamos a adorar ao Senhor em público, não nos importamos com o que as pessoas estão olhando, observando, nós queremos mais é glorificar o nome do nosso Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, porque Ele nos perdoou, então nós estamos perdoados, então vamos glorificar o nome do Senhor. Quebrantamento e contrição. Espírito e coração quebrantado e contrito são a prova de que a vida inteira de adorador está ali diante de Deus. Um espírito e o coração quebrantado, né, contrito diante do Senhor, mostra que realmente a pessoa está arrependida. Então a vida dessa pessoa está ali diante do Senhor. Então isso prova de uma vez por todas que essa pessoa está louvando e engrandecendo o Senhor em espírito e em verdade.
é uma pessoa que verdadeiramente está com o seu coração quebrantado, né, o seu coração contrito, está diante do Senhor com sinceridade, porque muitas vezes pessoas estão, às vezes até mesmo nos ministérios da igreja, afundadas no mundo de pecado, mas está adorando ao Senhor ali por lábios, mas na verdade o coração está longe de Deus, porque na verdade não estão ali com seus corações contritos e quebrantados, né? O coração quebrantado, não está arrependido, está ali somente para mostrar, somente para a aparência, mas a essência ali já foi faz tempo. Então, você é uma pessoa diferente, você é um jovem que está na presença de Deus. Quando você peca, você tem aquele arrependimento, você sente aquela culpa, aquela tristeza no seu coração de ter pecado contra Deus, porque todo pecado é contra Deus. Mas eu vou mais uma vez enfatizar, todo pecado é contra Deus, nós devemos pedir perdão ao Senhor por nossos pecados, mas nós também devemos ter a humildade, a simplicidade de irmos buscar aquela pessoa com quem nós ofendemos e pedir perdão a ela. Há algumas coisas, né? Eu já falei aqui em algumas outras ocasiões, que infelizmente hoje as pessoas cristãs dentro da igreja dizem uma frase que é triste: eu não vou me rebaixar para essa pessoa, porque no sentido de que ela que pecou comigo, ela que tem que vir aqui e me pedir perdão, eu não vou me pedir perdão para ninguém, independente se eu estou certo ou se eu estou errado, eu não vou pedir perdão. Isso é uma artimanha do adversário para levar as pessoas para o inferno, e vai levar muito, e está levando muito, porque infelizmente muitas pessoas hoje dentro da igreja, pais que não falam com filhos, filhos que não falam com mães, né? Irmãos que não falam entre irmãos, irmãos que eu digo irmãos de sangue, né? Não se falam, estão brigados, e nós devemos entender que aos Hebreus 12, 14 nos diz uma coisa que é interessante, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que eu posso ter paz com o meu irmão se eu não falo com ele? Como é que eu vou ter paz com a minha mãe se eu não falo com ela? Se eu não dirijo a palavra a ela? Então isso não pode haver no meio do povo de Deus. Se por acaso você está passando por essa situação, tenha fé no Senhor, tenha humildade, tenha a humildade de pedir perdão àquela pessoa da sua família, ou mesmo que não for da sua família, peça perdão para que o Senhor também te perdoe. Porque Mateus 6,15 vai nos dar uma orientação sobre esse negócio, porque esse negócio de perdão é um assunto muito sério. Mateus 6,15 nos diz assim, ó: porém, se não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Ou seja, se uma pessoa não está perdoando a outra, não será perdoada por Deus. Uma vez que a pessoa não é perdoada por Deus, não entrará no reino de Deus. Então veja como esse negócio de perdão é um negócio sério. Então imagina que a pessoa vai ficar de fora das mansões celestiais porque não pediu perdão a um irmão, à irmã, ao tio, ou seja lá quem for, da pessoa da família ou não. Então nós devemos ter isso na nossa mente, no nosso coração. Fazendo bem para outros. É isso que Deus quer fazer conosco, que os nossos gestos exteriores reflitam a nossa vida interior, pois se o nosso coração for puro, o nosso espírito for reto, consequentemente, nossas ações serão puras e retas. Há uma questão muito interessante sobre a questão corporal, né? De um modo geral, o homem não percebe a questão corporal. A mulher percebe melhor. A mulher, no olhar para uma pessoa, ela sabe se uma pessoa está mentindo ou não. De modo geral é isso. Por quê? Por causa do comportamento do corpo. O que isso quer dizer para nós? Quando nós estamos na presença do Senhor, nós devemos realmente adorar o Senhor com o nosso corpo. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, como o Espírito Santo mora em mim, e eu estou perdoado por Deus, então eu vou adorar ao Senhor, né? Porque o meu interior vai ir para o exterior. Então as pessoas verão que eu estou alegre na presença do Senhor, que eu estou feliz na presença do Senhor. Então, por quê? Porque o meu coração é puro, é sincero diante de Deus. Então as pessoas veem, as pessoas percebem que realmente eu sou uma pessoa livre, né, do pecado, não tenho o jugo do pecado. Então as pessoas percebem, é assim que nós devemos praticar, né, fazendo sempre o bem para os outros, né, mostrar para essas pessoas que uma vez que elas estão em pecado, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir lá e orientar essa pessoa para também deixar esse fardo do pecado de lado, para juntamente conosco
erguer as mãos e adorar o nome santo do Senhor, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Conclusão. Entretanto, quando acontece um acidente de percurso na vida do jovem cristão, é importante que ele não deixe de perceber que Deus é misericórdia, que é necessário confessar especificamente o pecado praticado, primeiramente a Deus, em seguida ao pastor da igreja e finalmente viver o processo de restauração espiritual. Eu vou aqui abrir aqui um leque, discordar aqui um pouco da conclusão, não discordar completamente, mas vou aqui acrescentar a questão de levar a questão ao pastor da igreja. Quando alguém peca contra uma outra pessoa e essa pessoa pede perdão a essa pessoa, não é necessário levar ao pastor. Por quê? Porque foi resolvido. Uma vez que foi resolvido entre os dois, né, ou entre as duas, ou entre o casal, seja o que for, não há necessidade de levar à igreja ou ao pastor. Geralmente se leva ao pastor ou à igreja quando alguém peca contra o outro, né, ou alguém está pecando, né, com uma outra pessoa aleatória. Uma pessoa da igreja vê, essa pessoa da igreja vê, vai falar com ele: olha, você está pecando aqui, você não pode pecar, você não pode viver a vida assim. Aí essa pessoa não aceita a repreensão. Aí essa pessoa que repreendeu vai lá, traz uma outra pessoa com ela, uma testemunha, e vai lá e fala com a pessoa. Se a pessoa realmente continuar não aceitando a palavra, aí sim leva a questão à igreja, porque os pastores já andam com tanta coisa para se fazer, então não há necessidade, em casos específicos, como é o caso desse, não precisa levar ao pastor e nem à igreja. Hora da revisão. Número 1, ele tem uma clara noção de que Deus é benigno e misericordioso. Número 2, contra a prática do pecado só há um antídoto: voltar-se ao Deus misericordioso por intermédio de Jesus Cristo e confessar o pecado. Número 3, somente Deus pode criar um coração puro, não mais sujo pelo pecado, um espírito reto, não uma vida torta. Número 4, a adoração pública congregacional tem a ver com o real estado interior da vida do salmista. Número 5, a nossa experiência de restauração nos permite ensinar aos transgressores os teus caminhos, que nós venhamos mais uma vez pedir perdão ao Senhor. Perdoe-me, Senhor. Quantas vezes nós pecamos ao Senhor, né? Todos os dias. Então vamos continuar vivendo uma vida de perdão para com os outros, que nós venhamos tirar esse negócio, né? Eu não vou me rebaixar para essa pessoa, vamos tirar isso do nosso coração, vamos ver sempre o próximo como maior do que nós, vamos ter a humildade de pedir perdão àquelas pessoas com quem nós ofendemos por alguma razão. Às vezes acontece de nós não temos a intenção, mas acontece algumas vezes. Então, que nós devemos perdoar uns aos outros para que assim nós vivamos em união e justamente em união nós herdarmos as mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!